Existe uma frase que a gente escuta desde criança: se todo mundo faz, por que eu não posso fazer também? Como se isso fosse prova de que algo está certo. Mas pensa comigo, se a maioria sempre estivesse certa, o mundo nunca teria cometido erros, nunca teria existido injustiça, nunca teria existido violência, nunca teria existido corrupção. E é exatamente isso que Gênesis 6 mostra. A humanidade, ela cresceu, as cidades cresceram, a população aumentou, as pessoas ficaram mais fortes, mais influentes, mais famosas, mas ao mesmo tempo aconteceu outra coisa. O coração das pessoas começou a se afastar cada vez mais de Deus. O texto diz algo assustador. Não fala apenas que as pessoas faziam coisas erradas de vez em quando. Diz que seus pensamentos eram continuamente maus. Então, percebe a gravidade disso. O problema não estava apenas nas ações, estava dentro delas, no coração, na mente, nas intenções. A violência havia se tornado algo normal, o pecado havia se tornado cultura, o errado havia se tornado comum. E talvez esse seja um dos maiores perigos de todos, porque quando todo mundo faz algo, depois de um tempo aquilo para de parecer errado. Mas Deus não mede a verdade pela opinião da maioria, ele mede pela sua própria justiça. Então acontece algo impressionante. No meio de uma geração inteira corrompida, surge um homem chamado Noé. A Bíblia não diz que ele era perfeito, mas diz que ele andava com Deus. Enquanto todos olhavam para uma direção, Noé, ele olhava para outra. Enquanto todos seguiam a multidão, Noé seguia a Deus. Enquanto todos ignoravam os avisos, Noé prestava atenção. É por isso que Deus fala com ele. Agora imagina a cena. Deus diz: construa uma arca. Não um barco pequeno, uma estrutura gigantesca. Em um tempo em que ninguém acreditava que o julgamento viria. Pensa no que isso significava. As pessoas provavelmente riam, criticavam, chamavam Noé de louco, de fanático, de exagerado, porque obedecer a Deus quase sempre parece estranho para quem não entende os planos de Deus. Mas aqui está a diferença. A multidão tinha opiniões, Noé tinha direção. A multidão tinha popularidade, Noé tinha propósito. A multidão tinha aprovação, Noé tinha obediência. E quando chegou o momento da verdade, não foi a opinião da maioria que salvou as pessoas, foi a obediência de um homem. Essa história faz uma pergunta muito desconfortável para todos nós. Quando a cultura disser uma coisa e Deus disser outra, quem você vai ouvir? Quando fazer o certo custa popularidade, o que você vai escolher? Quando obedecer parece estranho, você vai continuar obedecendo? Porque a maior lição de Gênesis 6 não é sobre uma arca, não é sobre animais, não é nem mesmo sobre o dilúvio. É sobre coragem de permanecer fiel quando ninguém mais quer ser. E talvez a verdadeira fé começa exatamente aí. No momento em que você para de perguntar o que todo mundo está fazendo e começa a perguntar o que Deus está dizendo. Porque às vezes a maioria está seguindo o caminho mais fácil, mas é uma única pessoa obediente que muda toda a história.